Se você soubesse o que está escrito no meu sermão, eu tenho certeza que você entenderia cada canção que está sendo liberada desse altar hoje. Eu estava quase pregando antes de cantar o louvor. Queridos, eu quero ver, conhecer aquele que está conosco pela primeira vez. Tem alguém que está conosco pela primeira vez? É a primeira vez que você está aqui. Ali, teu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não tem mais ninguém, só o irmão lá? Ah, tem mais uma irmã aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é a esposa do Jackson, certo? O Jackson estava aqui a semana passada com a filha dele. E agora está a esposa. Que alegria, né? Então, já que a minoria é visitante, então a maioria vai ter que fazer bem feito. Pelo amor de Deus, o pastor Ramon não está aqui, vocês não me fazem passar vergonha. Tá? Então, por favor, vamos lá. 1, 2, 3 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus, sempre, sempre, sempre mesmo. Pastor Ramon é o nosso primeiro pastor. Já que estamos apresentando vocês para cá, vamos apresentar daqui para lá, né? Hoje ele está nos atendendo, né? Atendendo a igreja Missão Profética. E eu estou aqui, sou o segundo pastor nesse ministério e estamos aqui. Mas tem uma coisa melhor ainda, Jesus também está nesse lugar. Amém? O mais importante de tudo é que ele está neste lugar. Queria convidar aqui o irmão Tarcísio. O irmão Tarcísio tem um recadinho aí para a igreja. Eu vou deixar ele falar sobre esse projeto tão top dele e da esposa dele, e depois eu explico algo para vocês. A paz, irmãos. Pessoal, minha mulher e eu, nós somos terapeutas integrativos e nós estamos com um projeto para trazer mais qualidade de vida aqui para os irmãos. Então nós estamos realizando tratamentos com auriculoterapia, acupuntura, reflexologia. E essas técnicas, elas ajudam e auxiliam no tratamento de diversas dores físicas e também emocionais. Então, seja aquela dor na coluna que nós temos, na lombar, no ciático muitas vezes, ou também aqueles sintomas emocionais de ansiedade, muitas vezes depressão, síndrome do pânico. Então, Deus colocou esse projeto em nós com um entendimento, né? Para que a gente pudesse não estipular um preço, né? E deixar aberto para uma doação, uma contribuição, justamente para beneficiar as nossas crianças que estão ali na salinha. Então nós vamos estar disponibilizando alguns dias de atendimento, justamente para o dinheiro que for arrecadado ser direcionado aí para as nossas crianças. É isso, então quem quiser saber mais, querer mais informação, pode me procurar aí depois do culto, tá bom? É isso, pastor. É assim, irmão, quando Deus decide, não há ninguém que possa parar os planos de Deus. Quando nós olhamos aqui para trás, você que não foi aqui atrás, uma hora faça isso, vai aqui atrás, aqui tem um espaço que dá mais ou menos 60 metros quadrados. E há algum tempo isso vem ebulindo no nosso coração. E aí a gente vê a necessidade das crianças, a gente vê a necessidade de um banheiro melhor. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm problema de incontinência urinária, que tem problema no intestino e que não consegue vir ao culto porque esse banheiro é aqui dentro e não quer passar aqui. A gente sabe disso. A gente sabe disso. A gente sabe que tem muita gente que não vem para a igreja, que não vem aos cultos porque tem criança pequena e que não tem onde deixar. Então o que a gente tem que pensar? Administrativamente a gente precisa de um espaço. Como que a gente vai fazer esse espaço? Irmãos, não tem outro jeito. É como a doação. E o irmão Tarcísio, Larissa, eles aí com o talento que Deus lhes deu, eles estão ofertando à igreja essas terapias. Para quê? Para que a igreja consiga receber uma bênção e abençoar. Sabe a última farinha, o último azeite?
Então você tem a oportunidade, uma sessão dessa, acho que custa mais de R$150, né? E aí você vai poder dar uma oferta, né, dentro das suas condições e receber essa terapia. Junto a esse tratamento, a gente tem uma rifa lá que a irmã Josiane aí criou. Vai ser quando o sorteio, irmã Josi? Dia 10, não? 12 de outubro, Dia das Crianças. Então você procura a irmã Josi, pegue o seu bloquinho. O pastor Ramon falou assim, ó, se você não sabe vender o bloquinho, nós sabemos. Então nós damos o bloquinho para você, se está comprando o bloquinho. É assim, o bloquinho custa R$50. Você não sabe vender, nós sabemos. Nós vendemos para você por R$50. Se você conseguir vender para alguém, os 50 volta para o seu bolso. Se você não vender para ninguém, os 50 vem para o caixa da igreja e o Ministério da Infância está abençoado. Bazar do dia 10/9. Colaborações, calçado, roupa. Também com a irmã Josi, procure eles aí. E eu tenho certeza, irmão, essa salinha vai sair. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Porque daqui uns dias eu tenho certeza que você que não comprou a rifa, você que não fez a terapia porque está 100%, né? Você que não tem nenhuma roupa nova, você vai levantar a mão e vai dizer, pastor, eu dou um saco de cimento, eu dou um saco de cal, eu dou 100 tijolos, e assim nós vamos construir essa salinha. Nós vamos construir. Nós vamos construir, irmãos. E aquele que começou a obra nunca parou. Glória a Deus. Hoje eu estou tão legal que eu vou chamar mais uma pessoa para falar. Vem cá, irmã André. O pastor Ramon saiu. Quando o gato sai, o rato faz a festa. A paz, irmãos. A gente tem sentido, eu tenho queimado no meu coração muito forte o desejo de trabalhar com os pré-adolescentes. Daquela faixa do 9, que quando as crianças saem, ele fica com aquela coisa assim, eu queria ir junto. Então a gente vai começar um novo ministério, o Ministério Teen, dos 9 aos 14 anos. Eu estou conversando com algumas pessoas que eu sei que têm um coração propício para isso, para estar conosco nesse ministério. Então a partir do dia 4 de setembro vai ser a nossa primeira reunião. Tá, eu conto com os irmãos que tragam os seus filhos, aqueles que já estão querendo ficar em casa, porque eu tive filho adolescente, hoje eu não tenho mais, mas eu trabalho com adolescente, eu trabalho com 60 adolescentes, e eu sei que na realidade, muitas vezes eles não querem mais acompanhar os pais. Então aqui nós vamos ter um novo local para esse encontro, para nós trocarmos informações. Eu doei 10 Bíblias para começar esse ministério, para que eles aprendam a palavra, tá? E eu agradeço tudo isso por Jesus ter queimado no meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Você sabe quando a gente sabe que Deus está fluindo no ambiente? É quando alguns corações começam a queimar. É quando as pessoas começam a encontrar, ver as necessidades da igreja. É quando alguém olha para o lado e vê que tem um menino de 9 anos que precisa de atenção. É quando alguém olha para o lado e vê que um casamento precisa que alguém sente com aquele casal e comece a falar da necessidade do matrimônio. É quando alguém olha para alguém que tem a chamada para o louvor e começa a ministrar sobre louvor. A igreja não acontece quando eu prego no domingo. A igreja acontece quando você é pregado. Eu meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Meu coração igual
Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, só mais um aviso, nós vamos para a palavra. A gente sabe que está acontecendo a conferência no próximo final de semana, né? O pastor tem falado aqui, não percam essa oportunidade. Deus está derramando dele sobre essa cidade. E assim, irmão, às vezes a gente determina em nosso coração aquilo que a gente quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Quando Deus começa a enviar algumas coisas, alguns homens, você precisa ouvir. Ainda que de repente nem tudo que você ouça seja agradável aos seus ouvidos. Mas eu tenho certeza que Deus pode mudar as nossas vidas. Eu acredito que o Brasil é a terra do avivamento. E se eu acredito nisso, por que não acreditar que vai começar por Foz do Iguaçu? Por que não acreditar que vai começar em mim? Então aproveite esse final de semana com esses homens que Deus tem enviado para cá, Luciano Subirá, Judá Bertelli. Não me lembro o nome do outro pastor, está aqui não? Não, né? Não me lembro também o nome do outro pastor, mas eu tenho certeza que será uma oportunidade. Lá com o Luciano Subirá, R$38, não paga os livros. E eu acho que já está encerrando as inscrições, né? Não, eu acho que eram esses os avisos. Alguém me lembra de alguma coisa? Não? Era isso? Ok? Então, por favor, pegue a sua Bíblia, sentado mesmo em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Se vocês verem que eu passo do horário, vocês gritam que eu estou sem relógio e sem celular, que meu celular está ali gravando. A minha esposa não pode emprestar o celular, que ela tem que tirar minhas fotos para postar no Instagram. Brincadeira, gente. É que ela está anotando ali. Ela não consegue ficar sem anotar. Eu não estou nesse nível de Instagram, não. Êxodo, capítulo 3. Pode ficar sentado como você está. O texto que nós vamos ler é um pouco longo. Então, fique bem à vontade. O nome do pastor é Cristiano Moreira, apóstolo Cristiano Moreira e apóstolo Judá Bertelli. Esse é a entrada franca, esse está mais fácil do que o outro ainda. Glória a Deus. Nesse mesmo dia 10 a gente vai ter ceia, né? Dia 11, né? No dia 11 acho que tem ceia. Mas tem tempo de avisar ainda. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximou para observar e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi?
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Mude para o capítulo 4. No capítulo 4, no verso de número 14. Ou melhor, um pouquinho antes. Do 4 ao 14. Vamos começar no verso 1. Moisés respondeu: e eles não acreditarão em mim, se não acreditarem em mim, nem quiserem ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão, Moisés. Jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e ela se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, novamente o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais: coloque a mão no peito, Moisés. Obedeceu, e quando retirou, estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe o Senhor: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem te derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E ainda assim, não acreditarem nesses 2 milagres, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame a terra seca. Quando você derramar essa água à terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: o Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falastes ao teu servo, não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surgir ao mundo? O surdo e o mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés: ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer. E eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Senhor, nós te damos graças, Pai. Graças por essa palavra. Graças por esse texto tão maravilhoso. Graças por essa noite. Graças porque o Senhor separou o teu povo mais uma vez, Senhor, na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor. Ministra-nos mais uma vez. Estamos nós aqui, Senhor, entendendo que nada somos diante do Senhor. Entendendo, Pai querido, que o Senhor ainda é o verbo vivo que encarnou. Que o Senhor ainda é a direção. Que o Senhor ainda, Papai, alimenta-nos com a tua palavra. Que o Senhor ainda derrama do teu Espírito Santo sobre nós. E nós queremos nessa noite, Senhor, ser ministrado pela Tua presença, Senhor, soberana, pela Sua presença infalível, pelo poder, Papai, que opera no Senhor, que opera em nós, através de nós. Leva-nos, Papai, mais uma vez, Papai, querido, a um lugar em Ti, para receber de Ti. Dá-nos um espírito ensinável nessa noite, Papai, para que o nosso coração, Senhor, seja encontrado curado, para que a nossa alma seja encontrada liberta dos nossos conceitos, Pai, e que nós possamos, Senhor, voltar para casa de uma forma muito melhor do que aqui entramos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Meu amor, fala para mim as horas. 20 horas. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. O pregador que tem 1 hora para pregar, ele fica faceiro. Queridos, esse texto que tantos de nós conhecem, aquele que nunca leu,
talvez já assistiu as novelas da Record. Né, Leandro? Aquele que não lê a Bíblia tem as novelas da Record para assistir a história de Moisés. Moisés, um dos homens mais gigantes da Bíblia. Todas as vezes que você fala sobre a Bíblia, mesmo quem não tem nenhuma simpatia por ela, sabe quem é Moisés. Desenha na sua cabeça a imagem de um barbudo com um cajado em sua mão. Moisés é uma referência bíblica do Antigo Testamento. Moisés, no texto que nós lemos, ele está em um dos seus momentos mais difíceis. Mas nem sempre foi assim. Moisés, mesmo tendo nascido em um período terrível, eu gosto de analisar o coração da mãe de Moisés. Porque quando nós pensamos nessa mulher, em Joquebede, nós temos que pensar nos dias de hoje em que tantas leis são colocadas para serem aprovadas. E uma delas, que é a que mais mexe comigo, é quando querem aprovar o aborto. Porque as pessoas vão alegar que o índice ou o número de pessoas é grande demais. As pessoas vão alegar: eu vou colocar um filho no mundo para sofrer. As pessoas vão dizer: eu não tenho condições de criar um filho. E vão encontrar subterfúgios para não ter um filho. Mas a Bíblia diz que na era de Moisés, Faraó deu uma ordem para que todo menino que nascesse macho, que fosse morto, porque as mulheres hebreias eram fortes e engravidavam tanto que os hebreus estavam quase atingindo uma proporção numérica maior que os egípcios. Então matem todos os meninos, deixem apenas as mulheres. E Joquebede, nesse período, ousou engravidar. Ousou acreditar que do ventre poderia nascer um menino, viver 10 dias, 5 dias, morrer, mas também poderia nascer o homem que os libertaria da escravidão do Egito. Por isso que quando eu olho, eu fico pensando, às vezes, existem casos de mulheres que engravidaram, que o filho nasceu, viveu 10 dias e morreu, mas a história daquela família mudou para sempre. Porque nós nos preocupamos com a morte da matéria. As pessoas acham que o fim da vida é a morte da matéria, que o começo da vida é o começo da matéria. Isso não é verdade. A Bíblia diz que antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, quando ainda era informe. Então o nascimento do homem não é formado no ventre, o nascimento da mulher é formado nos planos celestiais de Deus. Deus projetou o seu nascimento, Deus projetou o meu nascimento. Deus fez você para alguém. Deus fez você para Sara, César. Deus fez a Sara para você. Deus fez a Sônia para o Hudson, o Hudson para a Sônia. Deus erra às vezes, mas Deus faz. Não adianta reclamar, essa pessoa que está do teu lado, Deus fez para você, ainda que você não queira, Deus formou ela no ventre da mãe para você. Então eu gosto de pensar nesse Moisés, que nasceu dentro de algo surreal, em um momento da história em que não era para nascer, não era para existir, mas agradou a Deus nascer e viver em um ambiente em que todo o seu povo está cativo. Moisés está cheio de autoridade, foi adotado pela princesa, mas os seus irmãos estão trabalhando, amassando barro e palha, construindo tijolos. Nós admiramos esse Moisés. Nós admiramos um Moisés que muitas pessoas pintam na parede,
que pintam os quadros maravilhosos de um homem na frente do imponente mar, mas que parece tão pequenininho diante de Moisés, com o cajado na mão, ele se abre. E quando você olha para aquele quadro, você fala: uau, olha que poderoso esse Moisés, nem mesmo o mar pode pará-lo. Então não é difícil gostar de Moisés. Moisés, eu escrevi aqui, Moisés era para os hebreus o herói que a Marvel não criou. Moisés é para eles o herói que a DC não criou. É o homem que eles olham e admiram tanto, que quando o Messias vem, eles vão dizer: quem és tu para querer sentar na cadeira de Moisés? Eles colocam Moisés acima de Jesus. É assim que os religiosos fazem, de tanto que Moisés é admirado, de tanto que Moisés é amado. Mas esse Moisés que nós lemos aqui hoje, com 80 anos de idade, no deserto de Midian, não é tão imponente assim, não é tão poderoso assim. Lembro do curso de homilética, sabe, que nós citávamos Henrietta Mears, que ela dizia assim, que Moisés viveu 40 anos pensando que era alguém. Depois ele passou 40 anos aprendendo que não era ninguém no deserto. E só depois disso é que ele vai viver 40 anos entendendo o que Deus pode fazer com um ninguém. Então esse Moisés não tem nenhum motivo para acreditar que ainda é possível. O Moisés dos 80 não tem motivo nenhum para acreditar que Deus ainda pode cumprir em sua vida aquilo que talvez algum dia Joquebede orou e disse para ele. Nas visitas que ele fazia escondido, das vezes que Zípora deu o peito para ele mamar, quantas vezes ela deve ter, Joquebede deve ter dito para ele: meu filho, Deus te levantou para salvar-nos. Meu filho, nunca perca as suas origens. Nunca esqueça de quem você é. Mas o Egito está preparando Moisés para ser um rei, para ser um faraó. Mas a mãe está dizendo: filho, você não é um faraó. Você é o libertador do povo de Israel. Mas eu não acredito que Moisés aqui nesse dia, pastoreando as ovelhas de Jetro, no calor do dia escaldante do deserto, consiga imaginar que de algum lado Deus possa aparecer. Ele não imagina isso. Eu não imaginava que Deus podia aparecer para mim um dia. Você não imaginava. Mas aquele que um dia foi encontrado por Deus, ele sabe que pode estar difícil, que pode estar em meio a uma batalha irreparável, que pode estar calor, que pode estar frio, pode acontecer qualquer tipo de contraponto, mas Deus, quando quer vir, Ele vem. Eu tenho tanta certeza que nada pode impedi-lo de vir. Eu tenho tanta certeza que Ele está aqui nessa noite. Você vai dizer: Everaldo, estou sentindo a presença dEle. Não estou sentindo, irmão. E eu não preciso sentir para saber que Ele está aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que a terra é o estrado dos seus pés. Eu sei que toda a terra está cheia da presença dEle. O que eu vou sentir daqui a pouco talvez é o poder dEle. A presença eu não preciso sentir, porque eu sei que Ele está. Eu sentindo ou não sentindo, eu estou certo de que Ele está aqui em nós. Moisés não tinha sentido a presença e achava que porque não sentia, Deus tinha o abandonado naquele deserto. Tem um hino que eu escrevi um pedacinho aqui. Esse não é do Zezé de Camargo, não é do Eduardo Costa. Esse é um hino do Daniel e Samuel. Eu não sei cantar, irmão. Pensa num negócio. Mas o hino diz assim, ó, se eu fosse cantar: ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Você acha que se Ele pode fazer isso, Ele não pode entrar dentro das nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro da nossa história e mudar tudo?
Ele sabe quantas veias tem dentro de um coração. Ele sabe como que está o seu coração, irmão. Sabe se você está amando. Ele sabe se você está magoado. Ele sabe o que você está sentindo. Deus levanta a filha de Faraó. Deus levanta o Jetro. Sabe por quê que Deus levanta a filha de Faraó e Deus levanta o Jetro? Porque a filha de Faraó, ela vai te tirar do Nilo, ela vai te tirar das águas, ela vai te tratar como um príncipe. Mas Jetro também vai te encontrar no dia de deserto, vai preparar para você a zípora, vai preparar a casa, vai preparar as ovelhas para você cuidar. As coisas não são só presença de Deus quando está tudo bem, não. Quando está no palácio, Deus está presente. Quando está no deserto, Deus está presente, porque Deus nunca nos abandonou. Que fase de Moisés! Muitos de nós teriam desistido. Muitos de nós naquele deserto teriam dito assim: como dizia um amigo meu cearense, eu nasci para sofrer. Não tem mais jeito para mim não. Olha aqui, 40 anos nesse deserto. Não acredito nem que Deus existe mais. Primeiro me colocou lá para poder ficar do lado de um povo que não era meu povo. Agora eu estou aqui, no meio desse nada. Que fase, que dia difícil. Mas existe uma coisa, só uma coisa pode superar um dia difícil. Só tem uma coisa que pode superar uma fase negativa, Luizinho. É você estar em uma fase negativa e não ouvir Deus. Porque se você estiver em uma fase negativa, mas estiver ouvindo a voz de Deus, não há motivo para desistir. Não desista sem antes ouvir a voz de Deus. Pode parecer o fim, mas ainda não é. Eu quero falar nessa noite do libertador que precisou ser liberto. Libertando o libertador. Primeiro ponto dessa ministração: o que está nos separando de Deus? O que está te separando de Deus? Moisés via o fogo, mas não via Deus. Moisés passa. É comum que essas sarças peguem fogo por causa do calor escaldante. Ele vê o fogo da sarça, mas ele não vê Deus. E aquele dia, como eu disse, ele não sentiu a presença, mas ele percebeu a presença. Porque a presença estava, mas o poder de Deus era perceptível, porque a sarça queimava, mas não se consumia. E por ela não se consumir, Moisés percebeu. Moisés percebeu e parou. Aí a Bíblia diz que Moisés parou e disse: agora eu vou me virar. Eu vou virar para lá e eu vou ver o que está acontecendo. Só que quando ele vira, que vai olhar para trás e vai dizer: eu vou ao encontro de Deus. Aí Deus canta o hino para ele. Então pare. Esse é o hino do Zezé. Fica aí. E a Bíblia diz que Moisés não entende nada. Moisés, pare, porque a terra que vai pisar é santa. Tire as sandálias dos teus pés. Não te chegues para cá. Por quê? Porque eu sou o Deus do teu pai. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer quando você se aproxima dele é se apresentar para você. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que Moisés encobriu o rosto. Moisés teve medo, porque agora Moisés entendeu que não é só o Deus dele. Moisés entendeu que esse é o Deus que vem cumprindo promessas nos seus antepassados desde sempre. Não é qualquer Deus, não é o Deus Ra, não é nenhum Deus lá do Egito, não é os Deus que Faraó adorava, não. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que veio libertá-lo. Tira as sandálias, Moisés.
Por que tirar as sandálias? Porque as sandálias é o que separa Moisés de Deus. Sandália fala de proteção. Sandália fala de base. Sandália fala de plataforma. Sandália fala daquilo que nós construímos. Sandália fala de segurança. As sandálias protegem Moisés do calor escaldante da areia. Mas se no Egito Moisés tinha o mundo aos seus pés, a primeira coisa que vai acontecer com Moisés agora é Deus dizer para ele: aqui você tem que tirar o que está nos seus pés. Você não pode agora achar que o que está nos seus pés, que te leva para lá, que te leva para cá, que te dá segurança, isso não pode estar entre eu e você. Moisés, você vai ter que abandonar algumas coisas para poder caminhar comigo. Moisés, não dá para pisar no solo de Deus, Moisés, com aquilo que você pisa lá no mundo. Moisés, não dá para continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Ou seja, não dá para ficar andando com a mão pegada com Deus e com a outra mão pegada com o diabo. Tem alguma coisa que está separando. E é por isso, irmãos, é por isso que às vezes a gente vem para a igreja, Ricardinho. É por isso que às vezes a gente chega aqui no culto, Júnior, e Deus está bradando, o fogo está queimando. Olha para um lado, tem um irmão pegando fogo. Olha para o outro, tem um outro pegando mais fogo ainda. Tem alguém na porta esperando, dando um abraço. Mas a gente não consegue perceber o fogo. A gente não consegue pisar naquele solo. Sabe por quê? Porque a gente veio para a igreja calçado de umas sandálias que nos impedem de pisar no lugar em que Deus está. E para pisar no lugar que Deus está, a gente vai ter que se despir. Para pisar no lugar que Deus está queimando, a gente vai ter que se desfazer dos nossos conceitos. Vai ter que se desfazer dos nossos ideais, das nossas ideologias. Vai ter que se limpar. Nós estamos calçados com o sapato que construímos. Nós nos sentimos seguros, muito seguros às vezes, com o sapato da nossa intelectualidade. Sentimos seguros com os sapatos dos nossos talentos, seguros com os calçados do nosso dinheiro, da nossa posição social, e a gente não consegue de jeito nenhum pisar esse solo. Por isso que eu venho nessa noite perguntar para você: qual é a sandália que está impedindo você de viver o sobrenatural de Deus? Com o que você está calçado? O que está te impedindo de atingir, de chegar e cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Deus está dizendo: Moisés, não é sobre o fogo, Moisés. É sobre você tirar as sandálias. Com essa sandália você jamais vai sentir o poder de Deus nesse ambiente. Com essas sandálias que você calçou e decidiu que é a tua proteção, enquanto você se sentir protegido por essa sandália, você nunca será alcançado pelo propósito de Deus na sua vida. O que está te separando? O que está nos separando de Deus? E Moisés está estagnado. Está diante de Deus. Agora, ele já ouve Deus. Ele sabe que Deus está ali. É como vir aqui à igreja, você sabe que Deus está presente. Você sabe que está queimando. Mas você volta para casa como a Era do Gelo 5. Congelado. Eu não senti nada. É lógico que você não sentiu nada. Você está muito guardado, muito protegido. Se você tiver coragem, se você tiver ousadia de se descalçar, então você terá uma oportunidade de começar a ser liberto, porque os pecados que te oprimem, os medos que te oprimem, começarão a ser queimados pelo solo de Deus. Agora, se você não tem coragem de arrancar as sandálias do pé, você nunca vai experimentar o fogo de Deus. Essa chama nunca vai queimar dentro de você. E você vai ficar olhando para mim e vai dizer: ah, mas o Everaldo é meio louco, o Everaldo corre, o Everaldo pula, o Everaldo fala alto, o Everaldo canta hino. Sabe por quê? Porque eu já arranquei a minha sandália faz tempo. Não quero nada entre eu e Deus. Não quero nada me separando de Deus, irmão. Não quero nada.
O que estiver te separando de Deus, arranque e jogue fora. Arranque tudo, jogue fora tudo que está te separando de Deus. Hoje eu estou até lembrando de uns hinos. Tinha um hino que quando a gente se converteu, a gente cantava: eu calcei sapato de fogo, não posso me controlar. Não era assim, pastor Hudson? E o varão do movimento? Calça sapato de fogo, irmão. Se descontrola pelo menos uma vez para Jesus. Faça igual você faz no jogo da Atos Futebol Clube. Isso. Você lembrou o que você faz lá, né? Lá você vai descalcinho, né? Lá você pula, lá você grita, lá você briga com o juiz, lá você comemora gol, lá você tem voz. Então libera esse leão que está aí dentro de você. Deixa eu dizer para você, irmão, o melhor lugar para você se soltar é aqui. Aqui o juiz não é ladrão. Aqui a trave não tem rede, porque o Senhor já mandou lançar a rede. Esse é o lugar para você se soltar, para ganhar de goleada. Segundo, chega de viver inseguro. Quando Moisés era, Êxodo 2, eu estou retrocedendo. Quando Moisés era homem, ia ter com seus irmãos de raça, começou a dar-se conta das terríveis condições em que viviam e trabalhavam. Certa vez viu um egípcio bater num de seus irmãos hebreus e não se conteve. O homem respondeu: quem te nomeou chefe e juiz sobre nós? Queres matar-me como matastes aquele egípcio? Moisés, constatando que seu ato tinha sido descoberto, encheu-se de medo. Que você aprende algo poderoso. E eu me lembro quando o pastor Adalberto ministrou sobre isso lá na Quero Viver. E ele dizia assim, que Moisés não fugiu do Egito por medo de Faraó. Moisés fugiu do Egito por causa desta palavra. Desta palavra. Moisés desceu ao vilarejo onde estão os seus irmãos. E Moisés queria defendê-los. Mas aqueles a quem Moisés queria defendê-lo foram aqueles que se levantaram contra ele, pastor Márcio. Agora Moisés está vivendo debaixo de uma baixa estima. Moisés perdeu o desejo pelo chamado que Deus lhe deu. E por causa das feridas que os seus irmãos causaram nele, Moisés foge. A pior coisa que pode acontecer é você ser traído por quem você ama. Não tem nada que cause mais insegurança do que o não de quem você ama. Lembram-se de Thomas Edison? Já falei algumas vezes aqui, há uma história que eu não sei se é verdadeira, mas que diz que quando ele era menino, ele foi para a escola. E chegando na escola, ele não conseguia desenvolver bem a matéria. E o professor deu um bilhete a ele e disse: leve esse bilhete e entregue à sua mãe. Quando ele chegou, entregou o bilhete à sua mãe. A mãe leu o bilhete e no bilhete dizia assim: o seu filho tem sérios problemas mentais. Ele não vai poder continuar nessa escola. Você vai ter que procurar uma escola especialista para ele. A mãe leu o bilhete, pegou o bilhete, amassou e jogou fora. Chamando o filho, ela disse: meu filho, o bilhete está escrito que a escola não tem mais o que lhe ensinar. Você é um aluno muito acima da média. A partir de hoje você não precisa ir mais para a escola. Você pode ficar em casa. Você vai estudar aqui. O inventor da lâmpada elétrica. Ela podia ter matado o sonho daquele menino. Ela poderia ter levado ele para uma escola especialista para tratar um menino com sérios problemas mentais, mas não. Ela começou a desenvolver a autoestima desse jovem, dizendo: filho, tu é muito mais do que o mundo diz que você é. Você é muito mais do que o que a escola diz que você é. Mas Moisés não se encontrava assim.
A pergunta de Moisés é, quando ele foge dali, quem sou eu? 80 anos depois, dentro do Egito, ainda o que grita dentro do ouvido de Moisés é: quem é você? Quem te constituiu juiz sobre nós para que viesse aqui? Quem foi que te deu alguma autoridade para nos libertar? Quem é você? E agora Moisés está pisando no solo de Deus, está diante de Deus. E a pergunta de Deus para Moisés é essa: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do teu povo e eu te enviarei. Sabe sabe o que Moisés vai dizer para Deus? Quem sou eu? Quem sou eu para voltar lá e libertar os meus irmãos? Como eu vou me apresentar? É o que grita dentro desse homem. É uma insegurança total, mesmo estando diante de Deus. Mesmo estando na presença de Deus, Moisés olha para si e ele lembra que lá atrás alguém disse para ele: você não pode. Você não é capaz, você não vai conseguir. Quantas vezes eu disse isso para mim? Porque muito pior do que alguém dizer a você que você não pode, é você mesmo dizer isso. Quantos homens e mulheres de Deus que abandonaram o ministério? Quantas pessoas não têm coragem de pegar um microfone e falar de Deus, embora saibam que queima dentro deles aquela chama, mas alguém disse para eles: você não pode. Você não é capaz. Você jamais vai conseguir. E foi que disse. Sabe por isso, irmãos, que eu sou contra dizer que não é legal dar feedback. Não, irmão, feedback é você dizer à pessoa que você entendeu o que ela falou. É você realimentar ela com aquilo que ela está dizendo. Quem tem que se preocupar é quem vai receber a palavra de incentivo, para não subir ao coração. Mas eu acho que cada vez que alguém faz algo para o Senhor e faz com excelência dentro das suas limitações, ele merece sim um abraço teu no final do culto. E alguém diga: meu irmão, olha, Deus seja louvado pela sua vida, que Deus continue te honrando. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um obreiro da casa do Senhor, valoroso para esse tempo. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm tanto poder que eu conheço meninas que elas não querem se casar porque um dia elas foram de alguma forma oprimidas pelos seus pais. Com certeza as pessoas que você conhece, hoje nós estávamos vendo, tem uma pessoa que ela fugiu, que a família está procurando, a gente não sabe porquê, mas a gente conhece parte da sua vida. Então a gente deduz que algumas palavras liberadas magoou essa pessoa. Então a maior dificuldade de viver com não é isso. É os traumas causados e a insegurança. E Deus precisava libertar Moisés dessa insegurança. Deus precisava reavivar Moisés para mandá-lo de volta para libertar o povo. Moisés não ia poder voltar com esse sentimento de que ele ia falar e ninguém ia credibilizar o que ele ia falar. Então Deus começa a tratar Moisés. Aí o texto vai dizer assim, que Moisés indagou Deus sobre sua capacidade. Mas eles irão contestar-me. Eles não vão querer me ouvir. Aí a Bíblia diz que Deus pega e diz para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Deus é tão gentil, né? Deus sabe que o problema de Moisés não é o cajado. Deus sabe onde está o problema de Moisés. Mas Deus é tão gentil que Deus fala assim: Moisés, o que você tem na sua mão? Aí Moisés fala: uma vara, um cajado. Aí Deus fala: joga no chão. Quando joga no chão, a vara vira cobra. Quem aqui que tem medo de cobra, irmão?
todo mundo, né? Pois é, o ministério é assim, irmão. Ele é igual uma cobra. Todo mundo quer fugir dele. A maioria quer fugir. Você fala assim: olha, irmão, você foi chamado para pregar. Eu? Sai fora. Você foi chamado para ministrar na igreja. Não, irmão, deixa eu quieto aqui no meu canto. Ministério causa fuga. É por isso que o ministério, o cajado significa ministério. Deus está dizendo assim: olha, Moisés, eu sei que o teu problema é maior, mas eu vou te dar um cajado, porque eu quero usar. Eu sei o que você não tem coragem de voltar, mas você tem um cajado na mão. Então, para não falar do seu sentimento, eu vou falar primeiro do que você tem, para você não dizer que você não tem nada. Eu sei que você tem um cajado. Para você não dizer: ah, mas eu não sei, Deus, como? Irmão, use o que você tem. Quando Jesus quis multiplicar os peixes, quando quis pregar o evangelho na praia, ele pegou o barco de Pedro. Quando quis alimentar a multidão, ele pegou os pães que um menino tinha. Deus sempre vai usar você naquilo que você tem. Ah, mas eu não tenho B, mas você tem A. Ah, mas eu nunca li toda a Bíblia, mas você leu pelo menos um versículo. Deus vai te usar com aquilo que você tem. Deus vai usar você com as ferramentas que você tem e vai aperfeiçoando até que elas atingem o propósito da excelência. Todos querem fugir. E é uma verdade, o cajado, o ministério, ele é tão poderoso quanto perigoso, se usado da forma errada. Agora Moisés recebeu o ministério. Uau, então agora Moisés está pronto. Moisés, agora você já foi consagrado, ordenado, agora você já é pastor, agora você pode ir. Agora é o seguinte: pega o cajado e vai, Moisés, que o meu povo está aí esperando para ser liberto. E Moisés está naquela: vou não, quero não. Vou não, Deus. Vou não. Não estou pronto. Moisés, você tem um chamado, Moisés. Moisés, eu já te consagrei, Moisés, já te chamei. Você agora vai pregar, Moisés. Você vai chegar lá e vai dizer que eu te enviei, que o grande eu sou te enviou. Quanta gente que vive assim. Quanta gente que você conhece que abandonou o ministério faz tempo por causa de palavras contrárias. Quantas pessoas que já foram usadas nas mãos de Deus poderosamente, mas em algum momento da vida alguém chegou e falou para ele: não, tudo errado, notícia de morte. Isso acontece em todos os lugares. Isso acontece na vida profissional. Pessoas que estão cheias de expectativas, querendo montar uma empresa, querendo montar um negócio, e alguém vem e fala: não, isso aí não dá certo. Aí eu assisti um videozinho esses dias, e eu vou concluir esse ponto nesse vídeo, porque eu achei fantástico demais. Talvez você tenha visto. Olha quando você é realmente curado do não. Quando você é realmente curado, quando você é realmente um cara seguro daquilo que você está fazendo. O videozinho dizia assim, Fábio: um cara foi contratado para trabalhar numa empresa que vendia materiais de pesca. Estava assistindo porque postaram exatamente na empresa lá que eu trabalho. E aí, sabe que nas empresas sempre tem aqueles parceiros amigos que quer puxar o teu tapete, né? Os concorrentes de venda, principalmente na área de vendas. E aí ele está lá, daí o outro colega chega para ele do lado dele e fala: e aí, vai ficar aí o dia inteiro? Não vai vender, não? Daí ele falou assim: eu já fiz uma venda. Uma venda, o dia inteiro. 700 mil reais. 700 mil reais? Como assim numa empresa de anzol? Pesca? Então, o rapaz comprou um anzol. Aí eu perguntei para ele se ele tinha carretilha, linha. Ele não tinha. Eu vendi para ele a linha, a carretilha, aquela que chegou aí. Aí ele não tinha onde pescar. Falei:
Temos aí um barco aí de tantos pés. Vendi para ele o barco, vendi o reboque. Ele não tinha como levar, eu vendia aquela 4x4 para ele levar. 700 mil reais. Você vendeu 700 mil reais para um cara que queria comprar um anzol? Ele falou assim, não. Na verdade ele passou aqui na frente, pediu o endereço da farmácia, que ele ia comprar absorvente para a esposa. Eu falei, já que o teu final de semana foi por água abaixo, já que o teu final de semana foi por água abaixo, que tal pescar? Está entendendo? Quem tem segurança naquilo que faz, as coisas nunca serão contrárias. O cara está indo para outro destino, ele traz o cara para aquilo que ele foi chamado para fazer, e ele vende o que ele tem que vender. Quando nós entendermos para o que nós fomos chamados, não haverá impossibilidade para você. Não haverá. Não há nada impossível àqueles que creem. Terceiro, o ministério não subsiste num coração doente. Por isso que eu falei, Josiel, eu sei o que Deus está falando aqui nessa noite. Dai-me um novo coração. Dai-me um novo coração. Moisés ainda precisa ser curado dessa lepra da incapacidade. Mesmo com o ministério na mão, está com o cajado na mão, já é pastor, mas precisa ser curado de uma lepra interior. Deus começou pelo cajado, porque Deus sempre começa pelo externo, para mostrar para você que para você exercer um ministério externo, vai ter que ser curado aqui dentro. Mas Ele pega primeiro o que você tem aos seus olhos, aquilo que você vê, aquilo que você sabe que existe, mas Ele vai levar para o coração. Eu sempre levo para o coração. Põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Escute, irmão, isso aqui foi algo que mexeu demais comigo, porque é muito coisa da minha vida. Quando Jesus foi para o deserto e foi tentado por Satanás, quando ele volta para casa, quando ele chega na sua aldeia, uau, agora Jesus, os céus já se abriu lá no Jordão. Todo mundo já sabe que Jesus é o Filho de Deus, já enfrentou o diabo, já venceu. Olha, esse Jesus é poderoso. Todo mundo está falando de Jesus, o Messias. Todo mundo está falando do Mestre Jesus, aquele que tem poder para poder dar ordem aos demônios, aquele que ressuscita. Todo mundo está falando desse Jesus poderoso. E ele chega em Nazaré. Quando ele chega em Nazaré, que ele fala, meu ministério, eu fui enviado a vocês para libertá-los. É a mesma coisa que Moisés vai fazer. Só que quando ele fala que ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, o que acontece? Os irmãos, os tios, os amigos estão dentro da sinagoga. E quando eles estão dentro da sinagoga, eles falam assim, você? O filho do Zé? Do carpinteiro? Da Maria? Está entre nós os seus irmãos e as suas irmãs. Quem é você? A Bíblia diz que eles tentam apedrejar Jesus. Quando eu me converti, eu sabia que eu não era ninguém. Mas quando eu fui ao diaconato, presbítero, eu falei, agora minha mãe queria que eu fosse padre. Agora que eu sou presbítero, ela vai me ouvir. Agora eu vou falar com a minha mãe, ela vai ter que acreditar no meu ministério. Porque a gente acha que com o ministério a gente ganha as pessoas para Jesus. É por isso, Nela, que as pessoas mandaram muita gente para o inferno com o ministério. É por isso que muitos líderes que se achavam cheios do poder de Deus apontavam para o pecado dos outros. É por isso que as igrejas antigas, os homens faziam um culto doutrinário, expunham as pessoas na frente da igreja e diziam, você cortou o cabelo, você vai para o inferno. Você raspou as pernas, vai para o inferno. Você colocou brinco, vai para o inferno. Colocou batom na boca, vai para o inferno. Porque isso é ministério de religioso. Isso é ministério sem coração. Isso é apenas cajado. E por isso que eu disse que o ministério é tão perigoso quanto poderoso. Ele pode abrir o mar vermelho, mas também pode virar-se uma cobra contra você.
Então Deus vai dizer, coloca a mão no seu coração. Deus está dizendo, Moisés, eu sei qual é o problema verdadeiro teu. Você já descalçou, já se limpou, já se despiu, Moisés. Você fez a tua parte, agora eu fiz a minha. Coloquei autoridade nas tuas mãos, Moisés. Mas agora é o seguinte, Moisés. Para pregar o evangelho, para libertar o povo, você precisa ter o teu coração curado. Então coloca a mão no coração. E os cajados reluzentes que estavam na mão de Moisés, mas tinha ali dentro um coração leproso. Tinha ali dentro um coração doente, um coração ferido. E se o coração for leproso, o ministério também vai ser leproso. A lepra que tinha no coração de Moisés era a lepra da falta de convicção de que Deus o tinha chamado. Não, essa noite eu estou pregando para muitas pessoas, e eu tenho certeza que provavelmente tem alguém aqui nessa noite que tem um chamado ministerial e que não está exercendo esse chamado ministerial porque o coração ainda está dominado por uma lepra que talvez não consegue se livrar daquilo que foi dito aos seus ouvidos, ou de um perdão que não consegue se liberar. Então eu não vou continuar pregando, eu tenho mais um ponto, mas eu não vou continuar pregando sem antes pedir para você colocar a mão em seu coração. Coloque a mão em seu coração nessa noite. Eu sei o que Deus falou comigo enquanto eu lia Êxodo. Deus me falou terrivelmente isso aos meus ouvidos, que a gente precisa de corações puros. A gente precisa se limpar de uma vez por todas, porque ministério não é alguém que está acima do púlpito. Ministério é marido, ministério é mulher, ministério é filho, ministério é irmão, ministério é igreja. E uma igreja com um coração leproso não poderá continuar em seu ministério. Então, Senhor, irmão, escute, não tinha ninguém lá com Moisés, tá bom? Moisés estava sozinho lá naquele deserto. Então não tem ninguém com você agora, é só você e Deus. E você sabe o que está aí dentro do seu coração, que tipo de lepra que tem aí dentro. Então libera perdão para você. Libera perdão, fale com Deus e diga: Deus, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo dessa lepra, disso que está me matando, que está me ferindo. Eu não vou voltar para o meu povo, para a minha casa, com esse coração doente. Eu não vou voltar. Oh, Pai, aqui dentro tem tanta coisa, Senhor. Tem tanta mágoa, tanto sentimento, Senhor, que eu ainda não consegui liberar. Perdão, me perdoa nessa noite. Senhor, não é o meu ministério, é o meu coração. E se o meu coração não estiver preparado, Senhor, eu não quero o ministério, eu não quero o cajado. Porque eu sei, Senhor, que as coisas do coração ecoam. Limpa, papai, limpa. Oh, Senhor, pode limpar-me nessa noite. Só o Senhor pode limpar-me nesta noite, Senhor. Limpa o nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, Senhor. Limpa o nosso coração. Limpa-nos de uma vez por todas. Limpa-nos. Limpa-nos. Que hora que é, Fábio? Falta 15? Em 15 minutos eu vou pregar o quarto ponto. Ai, obrigado, Senhor. A omissão também constrói o bezerro de ouro. Eu vou refrisar para você entender. Moisés fugiu do povo porque ele tinha dentro do seu coração quem ele era. Moisés, quando ele chegou lá no deserto, ele encontrou Deus. E o que grita dentro de Moisés é: quem eu sou. Então Deus diz para Moisés: Moisés, não é quem você é. Por isso que você não vai voltar para o Egito como quem saiu do Egito. Você não vai voltar para o Egito para chegar lá e dizer: olha, eu sou Moisés. Não, você vai voltar para o Egito para dizer: eu sou o que sou. Porque não é sobre o que você é, é sobre o que Deus é. Então você não volta dizendo: eu sou Moisés. Não, você volta dizendo: o eu sou me enviou. O poderoso eu sou me enviou. Contra esse não haverá nenhuma contradição. Então quando Moisés volta com essa palavra. Ele viu Deus na sarça, ele tirou a sandália dos pés, ele pisou o fogo de Deus, o solo de Deus, ele se despiu de tudo que o feria e ele tem que voltar. Só que Moisés tem um probleminha ainda. Já tirou o sapato?
já está seguro, está com o cajado na mão, mas não sabe falar. Olha o que Moisés vai dizer. Deus vai dizer assim: agora, Moisés, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Mas um pouquinho antes, a gente pensa que Deus foi quem aprove Arão, mas escute isso. Ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora. Não consigo falar bem. E o Senhor disse: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem concede vista e torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, estarei com você ensinando. Respondeu-lhe Moisés: ah, Senhor, peço que envie outra pessoa. Então o Senhor irou-se com Moisés. Irou-se com Moisés. Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro, se alegrará em vê-lo. Mesmo depois de cajado, mesmo depois de um coração transformado, Moisés ainda tem dúvidas sobre como falar. E aí Deus vai dizer que Deus insiste com ele, dizendo: Moisés, foi eu quem fiz a boca, foi eu quem fiz os ouvidos, por que você está preocupado? Como assim? Faço mudo, faço surdo, faço cego, dou a vista. E Moisés insiste. Quando Moisés insiste, Deus se ira com Moisés, porque Deus não quer que Moisés terceirize. Deus não quer que Moisés terceirize, Moisés insiste. E aí Deus fala: Arão vai falar por você então. Só que é o seguinte, irmãos, a omissão nas coisas que Deus nos mandou fazer, ela vai terceirizar. Em 15 minutos dá para eu dizer para você que as palavras bonitas que você não sussurra ao ouvido da sua esposa, alguém sussurra. Essa semana teve um filho de Belial que mandou uma mensagem para minha esposa dizendo: você é muito linda. É, irmão, só que eu não durmo no ponto não, irmão. Eu estava com o cajado do lado, eu já peguei o celular e falei: ah, filho de Belial, quase mandei ele tomar no tanque de Betesda, mas vigiei. Vigiei. Falei: é Bíblia, irmão, é tanque de Betesda, está na Bíblia, tá? O que acontece, irmão? A gente não pode ser omisso naquilo que Deus nos mandou falar. E sabe o que acontece? Lá na frente, Moisés vai lá. Moisés destrona Faraó. Moisés sai pela porta da frente, libera as pragas. Moisés abre o mar vermelho com o cajado. Só que quando chega, aonde, o que Deus falou para Moisés? Você liberta o meu povo e vocês vão vir aqui adorar nesse monte. Agora Deus está lá, Moisés está lá no... Agora não é Deus que desce para falar com Moisés, é Moisés que sobe para falar com Deus. Só que Moisés vai lá e fala com Deus e desce com a tábua da lei na mão. Só que quando Moisés chega lá embaixo, o que aconteceu? Construir um bezerro de ouro. Quem foi que mandou construir o bezerro de ouro? Porque quando você omite o que Deus te mandou falar, você pode ter autoridade ministerial, pode ter um coração curado, mas quem fala o coração do povo é Arão. E quando quem fala o coração do povo é Arão, o bezerro de ouro que é construído também é responsabilidade sua. Eu vou dizer para você uma coisa, irmão. Se tem alguém que apanhou nesse sermão, sou eu. A igreja Atos era para existir há mais ou menos uns 5 anos. Só que muitas vezes eu olhei para mim mesmo e disse: quem sou eu? E por muitas vezes a gente terceirizou. E enquanto a gente terceirizou, outras pessoas falaram o coração do povo que era para a gente falar. E tem muita gente que poderia estar livre aqui, congregando, adorando e estar construindo um bezerro de ouro. Porque tem um Arão falando ao coração deles. Não seja omisso naquilo que Deus te chamou. Deus nos chamou para ser inteiramente dele, para ouvi-lo, obedecê-lo e plantar aquilo que ele já nos deu para plantar. Não basta falar com Deus, é preciso ouvir o que Deus está dizendo. Moisés está falando com Deus, mas ele não ouviu o que Deus disse, porque se ele tivesse escutado o que Deus disse, ele jamais teria terceirizado.
Ele teria falado ao coração do povo. Fique de pé, por favor. Eu aplico isso dizendo para você uma coisa. Você já foi liberto, e aí é prático, tá? Você já foi liberto de alguns rios da vida. Quando a Bíblia fala sobre libertar o libertador, é porque você já foi liberto do Nilo. Muitos rios que já tentaram te matar e Deus te libertou desses rios. Você já foi liberto do Egito, isso fala de mundo. Quantas vezes o mundo tentou te prender? Você já foi pastoreado, isso fala de Jetro. Deus já levantou muitos pastores sobre a sua vida. Muita gente já falou ao seu coração, já ministrou e já cuidou de você. Você já encontrou Deus no deserto mais escaldante da sua vida, quando não tinha nada, quando não tinha esperança para nada, você encontrou Deus nesse dia. Quando você pensou que era o seu fim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem Deus chamou para ser libertador, precisa aceitar ser liberto primeiro. Não dá para libertar ninguém com o coração preso. Não dá para experimentar Deus com as sandálias que você construiu, a plataforma que você construiu, não dá. Então nessa noite, nós vamos adorar ao Senhor. E assim, o pastor Ramon é insistente, eu não sou não. Então se você quiser sair do seu lugar, você sai daí rapidinho e vem para cá. Se você está precisando descalçar algumas sandálias, vem para cá. Se você está precisando entender que você tem um ministério e que esse ministério não está ativo porque o teu coração está ferido demais, está leproso, corre para cá. Se você entende que você está omitindo algumas coisas que Deus colocou nas suas mãos, corre para cá, irmão. Corre para cá, nós vamos terminar o culto aqui na frente. Você vindo ou você não vindo, essa noite vai acabar. Só digo para você, não seja omisso com aquilo que Deus te deu. Então nesse momento nós vamos cantar, as luzes vão se apagar e você pode correr para cá. Estou te esperando. Cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Escute isso. Deus até vai ao encontro seu no deserto, mas quem tira a sandália é você. Eu estou vendo muita gente aqui que entende que a sandália não pode impedi-lo de pisar no solo de Deus. E eu tenho tanta certeza, mano, que Deus está aqui. Eu tenho tanta certeza disso, que Deus ministrou o meu coração. Tenho tanta convicção de que Deus quer curar pessoas nessa noite. Tenho tanta certeza que essa é uma noite de cura, uma noite de libertação. Essa realmente é uma noite de transformação para a sua vida. Não perca essa oportunidade. Deus vem ao seu encontro nessa noite. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde for
Sinceramente, eu não tenho vontade de sair de um lugar que eu sei que Deus está. Mas eu sei que tudo tem seu tempo. E que nessa noite, nesse tempo tão precioso, que eu sei que Deus falou, eu sei que você vai refletir durante essa semana, porque o que vale é o que vai refletir durante essa semana no seu coração. Eu sei que Deus está cuidando de você. Se prepare, porque quem pisou no solo de Deus tem que começar a caminhar pela vontade dEle, e Ele vai te usar. Ele vai te usar. Estenda suas mãos para cá agora. Nós queremos orar e liberar sobre as vidas dessas pessoas. Me ajude aí. Pai, nós te adoramos. Pai, nós pedimos que o Senhor comece a limpar, comece a acender uma chama dentro do coração das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, para esse tempo novo, para esse coração novo, para que eles possam, Senhor, andar, Senhor, de uma forma sobrenatural. Tem gente entendendo. Tem gente entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Tem gente entendendo. Pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Adoramos, Senhor. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Eu quero fazer uma pergunta. Eu tenho um irmão aqui que está aceitando Jesus. Eu quero saber se tem mais alguém aí que quer aceitar Jesus. Se tem mais alguém que está aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, sai do seu lugar agora e corre para cá. O que é aceitar Jesus, irmão? É arrancar a sandália da incredulidade. É sair do caminho da mentira, do beco, e correr para o caminho da verdade. Então vem para cá. Se tem alguém para Jesus aí na nave da igreja, corre para cá que agora é a hora. Corre para cá. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Se tem alguém, corre. Tem alguém, eu estou esperando. Tem ninguém? Voltar para Jesus. Está voltando para Jesus, glória a Deus. Aplaude o nome do Senhor. 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 Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar.
Escute, irmãos. Vou fazer uma pergunta. Você já percebeu que muitas vezes que eu prego nessa igreja, Deus sempre manda alguém para aceitar Jesus? Isso não é mérito meu. Isso é chamado. É porque um dia Deus me chamou para ser um pregador evangelista. E quando eu vou ministrar, Deus sempre me usa para que pessoas corram para o ministério, corram para frente para aceitar Jesus. Não tem mérito humano. Mas um dia, quando Deus disse isso para mim, eu estava voltando da primeira vez que eu tinha pegado o microfone. Alguém virou para o meu lado e falou assim: tá com medo do microfone? Por quê, pastor? Deus vai te usar no microfone. Deus vai te usar para pregar o evangelho. Tá com medo do quê? E eu estava igual Moisés correndo da cobra. Sai fora, ministério, você vai me pegar. Então eu tenho tanta certeza de uma coisa, irmão, do que eu estou pregando nessa noite. É por isso que eu vou chamar. Leandro, por favor, vem aqui. Nelo, por favor, vem aqui. Só você, deixa o bebê, por favor, vem aqui. César, por favor, vem aqui. César, vem aqui. Porque ele Vem, Nelo, vem, você. temor não há, mas eu Você sabe por que eu estou chamando esses homens aqui na frente? Irmão, eu não sou um visionário, mas eu conheço o coração do Nelo, eu conheço o coração do César, e eu tenho conhecido o coração do Leandro. Ainda que eles não aceitem ou não entendam, para que não haja lá na frente alguém contra isso, eu vou dizer hoje, isso vai acontecer. Esses homens que estão aqui são ganhadores de alma. O César tem um ministério da palavra tremendo dentro dele. Conversa meia hora com o César e você vai ver o que tem de Deus dentro do César. Não estou dizendo que ele vai pegar o microfone e vai pregar, não. Mas talvez numa mesa, talvez num bate-papo, tem Deus dentro dele. O Leandro tem um coração incrível. Você senta 20 minutos com ele, a alegria dele te contagia. Você vê uma simplicidade no falar, mas de alguém que já conhece a palavra, de alguém que Deus já está entregando o ministério na mão, porque já tem um coração limpo. O Nelo, não preciso falar do Nelo. O Nelo, Deus já limpou o coração, já trouxe pessoas. Deus tem levado. O Nelo prega cortando o cabelo, não precisa de muita força para poder falar de Jesus. As pessoas chegam perto dele e já querem saber de Jesus. Então eu preciso nessa noite. Tem muito mais gente aqui dentro que tem esse chamado. Muito mais gente. Mas o que Deus ministrava no meu coração enquanto eu pregava era ministério, ministério e ministério. Homens que Deus chamou para fazer a diferença. Talvez não vai ser aqui na Atos, não sei aonde que vai ser, mas eu sei de uma coisa: esses homens têm um ministério, e eu quero acreditar que a partir de hoje Deus começa a prepará-los para esse tempo, e Deus vai usá-los, eu creio nisso. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar por eles, por esses que estão aceitando Jesus, tá bom? Papai, nós te louvamos, te adoramos, papai, e pedimos, Senhor, que o Senhor use o Nelo, use o César, use o Leandro, papai, de forma sobrenatural. Use ele lá naquela van, use o César lá no trabalho quando estiver cozinhando, use o Nelo com aquela tesoura, com aquela máquina na mão, para liberar os céus que está dentro dele. Que a sarça queime dentro do coração dele todo o tempo, que não se consuma, Senhor, e que a voz de Deus salte lá de dentro. Que você prepare com sabedoria e com graça, em nome de Jesus. Escreve o nome dos teus filhos no livro da vida, Pai. Perdoa os pecados deles, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Você podia aplaudir assim daquele melhor jeito possível. Aleluia! Glória a Deus. Pode ficar de pé. Fala a hora para mim, Fábio. 9:08.
Queridos, me perdoe pelos 8 minutos. Da próxima vez eu prego 8 minutos a menos. Tá bom? Passa assim com as suas mãos. Vá para casa com essa palavra. Vá para casa com essa palavra. Libertador, você é livre, você está liberto. Teu coração está limpo. Tuas sandálias estão prontas para pisar o solo de Deus. Arranque ela. Papai, muito obrigado. Nós te adoramos por essa noite. Pedimos que o Senhor nos fortaleça para viver isso amanhã, terça, quarta, quinta. Que nós possamos voltar para casa, Senhor, não com o ministério, mas com o coração. Que quando eu chegar lá em casa, o papai não veja o meu cajado, veja o coração do Everaldo, o coração da Marta. Que o seu coração pregue muito lá na tua casa. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo reine em nós, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Deus é bom, toda hora. E a missão, vá em paz, tenha um ótimo final de domingo, em nome de Jesus.